Olá, amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Maria de França. Hoje quero contar para vocês uma experiência que eu tive já há alguns meses com o arquétipo de Lilith, certo? Também já gravei um outro vídeo que fala um pouco mais da minha experiência com outro arquétipo bem poderoso, que é o da Cleópatra, dessa rainha. Então, Cleópatra para mim foi o segundo melhor. Então, Lilith para mim foi o primeiro melhor. Então, no finalzinho do vídeo eu vou falar que tipo de sombra Lilith me ajudou a resolver. Todos nós temos sombra, né? Também todos nós podemos ativar o lado sombra dos arquétipos, certo? Então, nessa experiência, eu já tive essa experiência há alguns meses, né? Foi, acho que no começo, no janeiro, fevereiro deste ano. Então eu não sabia muito sobre esse arquétipo, sobre Lilith, só ouvi bem pouca coisa. Então no começo do ano que eu tive acesso a esse arquétipo, né, tem um canal que eu sigo, aí eu vi muitos vídeos sobre Lilith, pesquisei algumas coisas para saber quem que era, quais que era o lado sombra, quais que era o lado luz desse arquétipo, né, mas eu não me preocupei muito. Eu só queria saber quem que era esse arquétipo, né, tão poderoso. E tão, que muitas pessoas falam também. Então eu estudei bem pouquinho sobre ele, então fui lá e comecei já a ativar na minha vida. Então a experiência é bem interessante, como eu falei, coloquei no título do vídeo que ele curou a minha sombra, então ainda está curando. Então no finalzinho eu vou falar que sombra que é essa. E que todos nós temos também, né? Cada um tem um tipo de sombra no subconsciente. Depois, quando ela sobe para cima, nós temos que resolver, né? Então, a minha experiência, eu tive alguns comportamentos, uma mudança de comportamento. Primeiramente, eu fiquei um pouco mais irritada. Como eu já falei no outro vídeo, que eu já tenho o Yang, o masculino, um pouco mais forte em mim, né? Então isso varia de mulher para mulher. Cada um tem que ativar esse arquétipo e ver qual que é a mudança que vai ter. Então a mudança para mim, eu fiquei um pouco mais irritada, então eu não ficava muito calada. Quando eu tinha que falar alguma coisa, se estava certo ou estava errado, eu falava. Então eu não deixava passar. Então isso é uma coisa que eu não falava, não fazia muito. Só via as coisas acontecendo, tá acontecendo esse problema, tá acontecendo isso aqui, eu sempre ficava quieta. Mas quando eu comecei já, no início já, nas primeiras semanas, já vi essa mudança em mim. Falei, opa, já tô ficando um pouco mais irritada. Claro, você tem que tentar se controlar. Talvez seja o lado luz, o lado sombra do arquétipo, né? Não sei muito bem, mas eu não tenho costume de ficar irritada jamais, certo? Mas eu sabia também que era desse arquétipo. O que mais? Então eu não ficava calado, sempre falava, não ficava mais quieta que nem eu ficava antes. Também melhorei um pouco na minha autoestima, passei a cuidar um pouco mais de mim. Com o outro arquétipo da rainha Cleópatra, eu também me cuidava, passei a me cuidar também mais. Com esse também minha autoestima melhorou bastante. Eu reservei tempo para mim. Só queria ficar estudando, estudando e cuidando das plantas e fazendo as coisas e deixava o meu cuidado para depois. Depois eu pinto a unha, depois eu passo algum creme, certo? Então sempre deixava para depois para cuidar um pouco da minha autoestima. Só queria trabalhar. Então a Lilith me ajudou muito nisso, ainda está me ajudando, estou melhorando bastante, certo? Também me ajudou a fortalecer a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de ficar escondendo coisas, não gosto de, por exemplo, você tem que se comportar desse jeito porque senão as pessoas não vão gostar. Você tem que falar assim porque senão as pessoas não vão gostar. Ou você tem que vestir esse tipo de roupa porque lá onde você vai tá todo mundo vestido com aquelas roupas e talvez não vão gostar muito você não vai estar no padrão. Então, eu sempre tenho meu estilo de vida, meu estilo de roupa, meus padrões, então eu não mudo, então eu não costumo muito mudar, certo?
Então, com esse arquétipo, me ajudou a ser eu mesma. Então, como eu já tenho esse lado, né, de ser eu mesma, não gosto de ficar me escondendo, não gosto, tem que ajeitar aqui, porque senão as pessoas vão achar ruim do que eu tô falando, ou como eu tô me expressando. Então, esse é meu jeito, certo? Então, fortaleceu mais meu jeito de ser. Eu sou assim, vou continuar assim, não vou mudar por causa das outras pessoas, certo? Então, isso que é bem interessante, que eu gostei bastante desse arquétipo. Então, e também outra coisa, a minha libido também melhorou um pouco mais. Então, é só eu olhar pro arquétipo, já a minha libido melhora bastante, porque eu já tenho a libido um pouco baixa, então depende de cada mulher. Tem mulher que tem a libido muito alta, quando ativar esse arquétipo, né, vai subir lá pra cima. Então tem que tomar um cuidado nisso. Então também, o que mais? A cura do feminino também. Então o meu feminino ainda vem sendo curado, certo? Então muitas coisas de mulher que eu comecei a fazer que eu não fazia antes. Então, me cuidar, deixar que o homem faça algumas coisas que é para ele fazer, porque eu sempre queria fazer tudo. Eu vou trocar uma lâmpada, se eu sei trocar uma torneira, eu vou trocar uma torneira. Se eu sei essas coisas que o homem faz, se eu sei fazer, eu vou lá e faço. Então parei um pouco com isso. Deixo o homem fazer o papel dele e a mulher fazer o papel dela. Então isso eu gostei bastante, porque daí eu tenho tempo mais para mim, mais para o meu feminino. Então é algo que ainda tá curando, né? Então toda mulher tem sua beleza, toda mulher tem seu talento, sua criatividade, certo? E então Lilith vai ajudar muito nessa parte do feminino, o sagrado feminino, certo? E também nesse tempo eu vi bastante bioquineses, ou bioquines, sobre Lilith. Então todas que eu via sempre do mesmo canal, eu via todo dia, todo dia, todo dia. E quanto mais eu via, mais eu queria me conectar com esse arquétipo, certo? E também uma outra coisa, antes de eu falar do lado sombra, sim, uma coisa bem interessante que é o que eu falava para os homens parecia que era uma ordem. Então eles sempre agiam do jeito que eu falava. Por exemplo, até para os meus filhos, eu falava, tem que fazer assim, assim, assado, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, e eles faziam. Então eles atendiam como se fosse uma ordem. Até alguns amigos meus que eu falava, você fica bom com essa roupa, ou fica bom nesse tipo de negócio, certo? Então eles faziam como se fosse uma ordem. Claro que os homens não vão ficar a seus pés fazendo tudo o que você quer, certo? Mas eles vão prestar mais atenção em você, vão querer te ouvir mais, você vai ficar mais atraente e muitas pessoas vão querer se conectar com você e também seguir seus conselhos, ser tua amiga. Então, para mim foi desta maneira. E também uma parte interessante também que eu ia falar do lado sombra, que uma pessoa que eu conheci há quase 30 anos já, eu tinha meus 20 e poucos anos, 20 anos mais ou menos. Conheci uma pessoa, aí a gente ficou 5 anos junto, depois eu tive que ir embora, fazer uma viagem, ficar 2 anos fora. Aí, com esse tempo, depois que eu voltei, me casei e tive filhos, eu guardei um sentimento sobre essa pessoa que eu fiquei, que eu namorei, que eu tive contato por 5 anos. Aí eu guardei um sentimento de mágoa, de tristeza, porque o dia que eu fui embora, que eu me despedi dessa pessoa, eu fui chorando, fui brava, e ele também ficou bravo, ficou chorando, porque daí eu tinha que tomar uma decisão, ou fazer essa viagem, que era uma viagem que eu tinha que fazer lá para um outro estado e ficar lá 2 anos, era um casamento, um dos dois, só que a gente não tinha ainda decidido. Decidimos na hora, assim, eu decidi, na verdade, na hora. Enfim, eu sei que foi tipo uma história de romance. Aí eu fui embora, fui triste, fui chorando, eu guardei esse sentimento para mim durante quase 30 anos. Depois agora, nesse começo de ano, a pessoa me mandou mensagem, essa pessoa é casada, tem os filhos dele, né, e tem os negócios dele e tal, mas
antes disso nunca teve contato mais, depois de quase 30 anos. Aí eu fiquei bem surpresa, alegre, quando eu reencontrei essa pessoa, né, no telefone, por mensagem. Aí, só que daí quando eu lembrava dessa pessoa, me dava uma tristeza, me dava uma angústia quando eu lembrava dessa pessoa. Aí eu fiquei dias. Logo depois assim que eu comecei, eu ativei o arquétipo, depois de dias eu comecei a sonhar com a pessoa e não sabia por quê. Aí comecei a me perguntar, mas por que eu tô sonhando tanto com essa pessoa? O que que tá acontecendo? E por que que essa pessoa voltou? Será que eu tenho que perdoar ela alguma coisa que eu fiz de mal e tal? Aí que veio na minha lembrança o sentimento que eu tinha guardado o dia que eu fui embora, certo? Então esse arquétipo me ajudou a resolver essa sombra. Então tava lá guardada, eu nem sabia que existia mais esse sentimento. Daí foi eu lembrar, a pessoa teve que vir até mim para me lembrar desse sentimento e curar. Daí o que eu fiz? Daí eu peguei e fiz Ho'oponopono para a pessoa. Quem não conhece Ho'oponopono é parecido com uma oração para essa pessoa. Aí com o tempo, algumas semanas, aquilo passou. Agora, outra vez que eu falei com ele, já faz tempo, eu sinto alegria, sinto paz, não sinto mais aquela tristeza que eu sentia no começo. Então esse foi o meu lado sombra que eu pude curar. Então eu agradeço por esse arquétipo, por ter me despertado essa sombra que estava tanto tempo lá, dela subiu para cima, né? Para me resolver, certo? Então nós temos muitas sombras, é tudo que a gente reprime, tudo que a gente guarda, nossos desejos, nossas emoções que a gente queria realizar, ficam guardadas. E com o tempo elas sobem para cima, tipo um iceberg, só fica a ponta. O resto fica tudo aqui embaixo, nossas sombras. Quando elas sobem para cima, a gente tem que resolver, quando elas sobem para o consciente da gente. Então, esse lado sombra eu gostei de ter resolvido. Agora estamos em paz, eu não sinto nada de ruim quando eu vejo essa pessoa, quando eu lembro dela. Só penso em alegria, que ela continua seguindo a vida dela, né? E eu também. Então, então esse arquétipo me ajudou bastante nesse sentido, certo? E é um arquétipo que ainda eu continuo usando. Então eu não deixei daí de usar. Claro que eu coloquei outros arquétipos e esse ainda continuou. Então até hoje ainda eu uso, eu tô com esse arquétipo ativado, certo? Porque ele me ajuda a ser eu mesma. Eu tenho sempre sombras para resolver. Todos nós temos sombra para resolver. Então, se você quer ser você mesma, experimente esse arquétipo. Uma coisa aqui que eu lembrei que fala: eu tive coragem, iniciativa para criar meu canal, porque já fazia 2 anos que eu queria criar o canal e ficava adiando. Aí, nas primeiras semanas que eu comecei ouvir as bioquineses e ativar esse arquétipo, ver, né, no celular as fotos de Lilith. Então eu tenho várias fotos dela guardadas aqui que eu posso ver todo dia. Eu já falei, opa, acho que já tá na hora de eu criar meu canal. Aí do nada eu fui, comecei, eu já tinha gravado vários vídeos, já aqueles vídeos antigos meu que tá lá no canal, já foram gravados há algum tempo. Aí eu fui deixando lá. E aí com esse arquétipo me deu mais coragem. Vou começar com o que eu tenho, com o celular que eu tenho, com as roupas que eu tenho, certo? Então eu pude estudar muita coisa sobre como criar um canal, como que iniciar e tal. Um outro dia eu falo mais sobre isso, sobre como criar um canal. Mas esse arquétipo me deu bastante coragem, bastante entusiasmo e saber, não, você nasceu para vencer, nasceu para ser feliz e criar tudo que você quer. Como se fosse uma pessoa te guiando assim, vai, faz assim, tal. E eu fui indo, e eu tava sempre esperando ajuda, esperando alguém me ajudar para editar os vídeos, para começar a criar os conteúdos. Eu já tinha os conteúdos tudo aqui nos cadernos que eu estudei, nos livros, era só gravar. Então faltava aquela coragem, aquele entusiasmo. Eu ficava, e se isso, e se aquilo, e não fazia. Aí então, esse arquétipo, então por isso que eu uso ele até hoje como um arquétipo principal. E
também tô usando outros também junto com o Lilith. Então, para mim, Lilith é o primeiro que eu mais gostei, que eu mais me conectei. E também aconselho quem quiser usar esse arquétipo. Então, vem aqui, conta a experiência depois para mim, como é que foi essa ativação, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, se inscrevam no canal. Talvez só seja essas experiências que eu vou contar por enquanto. Agora vamos entrar em outros assuntos mais um pouquinho mais profundo sobre a lei da atração e sobre relacionamentos, que muitas pessoas estão em busca de um relacionamento. Então, nos outros vídeos que eu vou gravar, alguns vídeos vai ser sobre isso, sobre relacionamento, certo? Então, se inscreve para você não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo interessante, certo? Então, se cuidem e comentem se vocês gostaram ou não, tá bom? Então, eu agradeço, até mais, gratidão, gratidão, gratidão.